Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a idade, o momento mais indicado para se recorrer a uma ajuda profissional de um fonoaudiólogo diante dos casos em que a criança ainda não fala ou fala muito pouco. Eu recebo muito esse tipo de demanda, as pessoas pedem ajuda em relação a essa situação específica em que a criança ainda não está falando, ou ainda está realmente com um desenvolvimento meio lento da linguagem, dentro daquilo que é esperado para a faixa etária. E eu vejo muitos relatos de pais que vão buscar orientação nesse sentido junto ao pediatra. E os pediatras, por sua vez, eles dão uma orientação que eu vejo que há uma variação muito grande. Então, tem pediatra que fala que basta esperar, que a criança vai se desenvolver dentro do tempo dela, que não tem problema nenhum. Tem pediatras que falam que espera completar os 2 anos, espera completar os 2 anos e meio, espera completar os 3 anos de vida. Mas a gente precisa entender que esse tipo de orientação é muito geral e muito pautado, muitas vezes, no parâmetro apenas da verbalização, né? A criança fala ou não fala e a linguagem fica muitas vezes resumida aos olhos de quem não atua, de quem realmente não é específico dessa área, fica muito resumida a questão da palavra, não é? Da articulação, da verbalização. E a gente tem que entender que linguagem é um processo muito mais amplo, muito mais subjetivo, muito mais dinâmico do que a gente imagina e não pode, portanto, resumir a questão do falar ou não falar. Existem já relatos na literatura, né, orientações a partir de pesquisas que recomendam que os pais procurem a ajuda de um profissional, de um fonoaudiólogo que atue nessa área de linguagem a partir dos 18 meses, ou seja, a criança tem 1 ano e meio e ainda não falou, a criança não, o bebê nesse caso, né, de 18 meses, ainda não começou a falar, não dá nenhum sinal de que está realmente verbalizando. E não só isso, ela tem uma comunicação não gestual, ou seja, não verbal, comprometida, limitada, você tem dificuldade de conseguir comunicar, se comunicar, interagir com esse bebê, independente dele já falar ou não. É muito importante que realmente se recorra a esse tipo de orientação específica, personalizada, individualizada, porque só o fonoaudiólogo, a partir desse conhecimento e vendo presencialmente o bebê, vendo a criança, vendo a dinâmica dessa criança, vai poder orientar da melhor forma possível quais são os estímulos que precisam serem melhorados, serem potencializados, vai dar de repente até dicas práticas, não é, de como estimular a linguagem da criança, orientar em diversas questões que podem realmente estar influenciando de forma positiva ou de forma negativa nesse desenvolvimento, promovendo muitas vezes um processo de privação de estímulos que acabam realmente atrasando de alguma forma o desenvolvimento da linguagem. Então percebam que quando eu falo em buscar a orientação de um fonoaudiólogo desde essa época, desde o bebezinho, a partir dos 18 meses, eu estou falando muito mais em orientação, em prevenção, em promoção, não é, de saúde dessa criança, no caso, no aspecto da linguagem, da comunicação dela, do que necessariamente de procurar o fonoaudiólogo no intuito de achar que a criança ou aquele bebê já vai entrar no processo terapêutico de fonoterapia. Não necessariamente, na maioria das vezes, a questão é muito mais em relação à orientação mesmo, à obtenção de informações que possam, né, fazer com que os pais fiquem mais munidos de formas mais assertivas, mais interessantes de potencializar esse desenvolvimento da linguagem da criança. A gente precisa então estar atento a essas questões. É claro que o que eu estou falando aqui muitas vezes vai entrar numa esfera meio que utópica em relação à oferta, né, de saúde pública, então a gente não necessariamente vai conseguir ofertar esse tipo de atendimento a toda a população, inclusive no sistema de saúde público, mas a gente também precisa saber, as pessoas podem procurar
esse tipo de orientação nas universidades, então busquem as universidades que têm cursos de graduação em fonoaudiologia. Certamente vai haver uma clínica escola, que vai haver estudantes supervisionados por profissionais capacitados que vão poder receber, que vão poder atender, que vão poder orientar. Então é super importante, eu particularmente acho super válido. Eu vejo, né, a cada orientação que eu consigo fazer, que eu consigo proporcionar a um pai ou uma mãe, eu vejo a diferença que isso muitas vezes acaba repercutindo na trilha, né, no percurso todo que essa criança está desenvolvendo no processo de linguagem dela. Então pode fazer uma diferença muito grande. Busquem ajuda, busquem esse tipo de orientação mais personalizada, porque realmente pode fazer uma diferença e pode até prevenir possíveis atrasos no desenvolvimento da fala e da linguagem e tudo que a linguagem acaba abarcando, não é? Porque a linguagem, a comunicação, ela implica nos processos da qualidade de interação social. A interação social, por sua vez, é um ponto super importante para a criança desenvolver o seu processo de aprendizado, ela precisa dessa troca. Então, a linguagem é algo muito amplo, é algo muito complexo e que a gente precisa estar atento, a gente precisa meio que incluir esse processo de atenção à saúde da comunicação da criança desde o início, como se fosse um dos tópicos a serem, né, colocados, a serem vistos, a serem cuidados. Da mesma forma que a gente cuida da saúde física, né, que a gente acompanha o crescimento físico, acompanha as questões orgânicas, biológicas, eu acho super importante que também a gente dê esse olhar, não é, mais diferenciado para o processo de construção do desenvolvimento da linguagem da criança. O vídeo de hoje foi esse. Se gostou, dá um like, compartilha com as pessoas que você acha que pode se beneficiar desse tipo de informação. Fico grata mais uma vez pela atenção de vocês e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Tchau, gente. Um abraço.